Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e nós estamos iniciando uma série que eu vou chamar de Divertidamente. Sim, ela é baseada no aquele filme da Disney, que tem dois, inclusive, vale muito a pena ser assistido. E nós vamos falar sobre algumas emoções que há naquele filme. E nós vamos começar com a ansiedade, personagem principal do segundo filme. E ela nos mostra como podemos agir de maneira errada se deixarmos essa emoção tomar o controle da nossa vida. E para a gente falar sobre isso, eu quero nos atentar a dois versículos. O primeiro está lá em Filipenses 4, capítulo 4, versículo 6, que fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo, sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Esse versículo, ele mostra que a ansiedade ela é uma emoção como qualquer outra, certo? Ela é uma emoção válida, ela não é falta de Deus, ou como as pessoas dizem aí, falta de leitura da Bíblia, falta de oração. Ela é uma emoção. A ansiedade é uma emoção que, inclusive, muitas vezes nos ajuda a sairmos de situações de perigo, porque a ansiedade ela nada mais é do que o pensamento excessivo no futuro e como isso pode ser ruim. Então, quando a Bíblia fala não fiquem, não andeis ansiosos, é no sentido de permanecimento, é no sentido de você ficar ansioso o tempo inteiro, ou seja, com a sua cabeça no futuro o tempo inteiro, nos problemas o tempo inteiro. Então, esse texto ele nos ensina isso. Não devemos permanecer ansiosos. Quem assistiu o segundo filme percebeu isso. Quem não assistiu, desculpa pelo spoiler. Mas a ansiedade, quando ela assume o controle da vida da personagem principal, ela começa a agir de maneira incorreta com as amigas, começa a agir de uma maneira que não é a realidade da personagem principal, para que ela possa aparecer e ganhar um lugar de destaque ali junto com o time, e a personagem fica perdida naquele sentimento, naquela emoção, e a gente percebe o quanto aquilo é ruim. Se você já assistiu o filme, você percebe o quanto é ruim permanecer ansioso, permanecer com a ansiedade no controle da sua vida. E é interessante porque o termo grego que Paulo usa ali em Filipenses, ele mostra que essa ansiedade é no sentido de preocupação mesmo. É um sentido de preocupação, tanto que a versão NAA da Bíblia, Nova Almeida Atualizada, ela cita: não fiquem preocupados com coisa alguma. Ele não cita a palavra ansiedade, mas fala com a preocupação. É interessante a gente pensar nisso porque quando ele manda não andar ansioso, não permanecer preocupado, é aquela questão da gente pensar na nossa cabeça: eu posso fazer algo para mudar isso? Se eu posso, eu faço. Se eu não posso, eu não preciso ficar pensando nisso. É uma coisa interessante a gente pensar e trazer isso como aplicação para a gente. Não devemos ficar pensando excessivamente em preocupações, em problemas que estão fora da nossa realidade, da nossa capacidade de resolução. Se podemos resolver, que possamos agir para resolver. Se não podemos resolver, vamos deixar aos pés de Deus. Como o versículo B nos manda: sejam conhecidos diante de Deus os pedidos, pela oração e pela súplica. Então deixe aos pés de Deus, que Ele vai resolver para você. Vamos trazer também, na questão dessa ansiedade, o Sermão do Monte. O Sermão do Monte. Jesus falou sobre a ansiedade. Se você tiver com a sua Bíblia, abre lá em Mateus 6 e leia do versículo 25 até o 34. Ali Jesus vai dissertar, vai falar sobre a ansiedade. E assim, ele trata de uma forma tão linda, tão especial, que você vai se sentir assim muito mais tranquilo em relação a esses pensamentos quando você lê sobre isso. Quando você lê que Jesus manda você não se preocupar com a sua vida, quanto ao que vai comer ou que vai beber, nem com o que vai vestir, porque a vida é mais do que o alimento e o corpo é mais do que a sua roupa. Ele fala para você observar na natureza as aves
que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, mas mesmo assim elas são sustentadas pelo Pai que está nos céus. A gente não vale muito mais do que as aves? A Bíblia que está dizendo. E a gente se preocupa com tantas coisas, quando na verdade não devemos, porque Deus vai tratar. E ele encerra esse pedaço ali, o versículo 33, trazendo uma ordem, que na verdade é uma ordem que nos traz paz. Ele nos manda buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu acho muito legal porque ele nos traz ali uma realidade de que devemos buscar a Deus primeiro. E aí então nós entenderemos que as nossas preocupações elas são secundárias. Você tem se sentido ansioso? Você tem pensado demais em problemas? Tem se preocupado demais com as coisas? Eu tenho a solução. Eu não. A Bíblia. Abre de novo em Filipenses 4. Só que agora, em vez de ler o versículo 6, você vai ler o versículo 7. Porque depois dele falar para você não permanecer ansioso, para você não ficar preocupado demais e você colocar diante de Deus as suas súplicas, os seus problemas, ele vai te trazer a solução. Ele vai falar que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Você tem se sentido ansioso? Coloque o seu pensamento em Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus vai guardar o teu coração e a tua mente de todos esses problemas, de toda essa ansiedade. Então coloque diante dele, com súplicas, corações, e vá com ações de graça, sabendo que ele vai te dar a paz que excede todo entendimento. Bom, esse foi o vídeo. Espero que tenha sido bom para você. Se você se sentiu ansioso, se você se sente assim preocupado, que isso te traga um alívio, que isso te traga uma lembrança de que em Cristo nós podemos ter paz. Tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.